do meu Brasil, programa A Elite começou! Olha, gente, seja bem-vindo, tá? Você, a sua família, até o seu cachorro aqui no programa Elite é bem-vindo, porque a Carol Nádia ama cachorro. E aí, gente, domingo, semana passou, mês, infelizmente, né, ou felizmente acabou, tá passando muito rápido, não é mesmo? E hoje eu quero começar o programa Elite falando de um assunto que paralisa a humanidade. Medo. Vamos falar sobre o medo. O medo, ele paralisa, o medo, ele retrocede, o medo, ele atrasa. Mas como vencer o medo? Só tem um jeito de você vencer o medo. É encarando o medo. Eu tinha uma professora de natação, eu falava para ela assim, eu queria muito aprender a mergulhar. Ela falou, vou te ajudar. Ela parou na beira da piscina, falou, Carol, agacha, mira para a água. E eu mirei. Ela empurrou e falou, vai. E eu fui obrigada a nadar. Por quê? Porque eu enfrentei o medo. E não tem outro jeito. Porque provavelmente atrás desse medo está a sua nova chance, a sua nova vida. E o medo muitas vezes tem a ver com bloqueios. Todos os dias eu luto contra o medo. Você tem medo, Carol? Todo ser humano tem. Mas temos que enfrentar. Tem medos que nós não devemos enfrentar. Qual que é? É aquele que pode arriscar a sua vida. Esse você sai fora. Mas o medo que vai te levar para o próximo processo, faça com medo. E não procure perfeição, procure excelência. A excelência e a perfeição são diferentes. Por quê? A excelência é todos os dias você vai dar o teu melhor. Até chegar na perfeição. Entendeu? Então o medo é o seu desafio que você vai enfrentar para chegar na sua nova fase. O programa Elite começou em um recadinho sem medo para você. Eu já vou. Olá, Carol, tudo bem com você aí? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a Castelo Pink Blue, localizada aqui no centro de Jundiaí, trazendo tranquilidade para os papais e diversão para as crianças. Aqui na Castelo Pink Blue temos contraturno escolar, com aula de inglês, reforço, auxílio nos deveres escolares, diversão, segurança, muitas oficinas, festinhas e muito mais. Tudo isso enquanto a mamãe e o papai estão trabalhando. Sempre diversão para as crianças, segurança e tranquilidade para os papais. Quer saber um pouquinho mais sobre a Castelo Pink Blue? Venha nos conhecer. Até mais, Carol! Ressurgir Eda Costa e o Ju, gente, vai ensinar você a não ter medo. Eda, é com você. Obrigada, Carol, tudo bem? Hoje no programa Ressurgir da Dor ao Propósito, eu quero falar com vocês, homens. Vivemos numa sociedade onde a sociedade impõe aos homens que não é para chorar, não é para mostrar dor nem fraqueza. Então hoje eu trouxe aqui um homem para falar com vocês. E hoje eu trouxe para vocês o meu amado esposo Judson. Vivemos o processo do luto da nossa filha, passamos por essa dor e essa dificuldade. E ele vai falar com você, homem, que você sim tem o direito de passar por isso. Seja bem-vindo, Judson, meu amado, carinhosamente que eu chamo de Ju, né? Obrigado, amor, pelo convite. Muito bom estar aqui com você. Teve momentos no processo da dor do luto, né, que você precisou esconder a dor? Com certeza. Sempre tem esses momentos, nós homens, às vezes quer ser tão durões, né? E muitas vezes, amor, eu chorei no depósito escondido, você chegava no depósito, eu continuava de costa virada para você não ver eu chorar, né?
mas por dentro eu estava sofrendo e muito. Amor, quando você se fechava, por que você não se abriu para mim? Porque eu achava que você tinha um coração de pedra, não esboçava nenhum sentimento e eu queria que você esboçasse, porque não é possível que só eu estou sofrendo e você não está sofrendo a dor da morte de uma filha. Então assim, por que você não passava para mim esse sentimento? Porque nós como homem, a gente não quer mais levar um peso para cima de vocês. Isso, no meu ponto de vista, é como se eu estivesse aliviando esse fardo nas suas costas. Por isso que você não me via chorar, você não me via reclamar, você só me reclamava de eu estar trabalhando demais. Então, o trabalhar demais, que você sempre reclamou, foi porque eu estava fugindo do luto desse processo. Então, o que você diria para os homens hoje que estão passando por uma perca, uma dor, uma dificuldade? O que eles devem fazer com as esposas? Você tem que prestar muita atenção na sua esposa, né? Dentro do seu convívio com a sua esposa, com a sua família, porque às vezes parece que ela é a fortuna da casa, mas não, ela é a mais sensível que tem e você tem que prestar atenção em todos os movimentos, no que ela quer te falar sobre algo, né? E tá tendo esse momento de conversa, né? Para que vocês possam ter sabedoria e entendimento para resolver as soluções do que estão precisando ser resolvidos. Eu lembro que naquele momento eu não tinha forças para orar, eu não tinha força para pedir a Deus. Então eu sempre falava para você, né? Ora comigo, faz a parte por mim. Então esse momento da fé de Deus assim, como foi para você esse momento em ter que interceder para você que estava passando pela dor e também por mim que não conseguia fazer a minha parte? Então, agora vem na memória, amor, aqui, exatamente a posição do sofá na sala, que estava em casa. A Ida ficou, né, ruim, de saúde, em casa, gripada, viu um monte de coisas, enfim. Eu tive que orar pela minha esposa aí durante uns 3 meses, falando palavras de bênção, mesmo naquele momento difícil. Por quê? Porque nós homens, você homem, você é o sacerdote da sua casa, tá? Porque o dia que Deus vai conversar com você, Ele quer saber, você foi o responsável pela sua casa, pela sua família, pela sua geração. Eu estava fazendo meu papel de sacerdote da minha casa, que era cobrir você de palavras positivas, palavras de bênçãos, para que Deus pudesse nos fortalecer naquele momento tão terrível que eu não desejo para ninguém. E naquele momento ali você achava que o que você estava fazendo essa oração, ela estava subindo ou não? Ou você fazia mesmo sabendo que não estava, mas você sabia que algo estava acontecendo? Com certeza as nossas orações estavam sendo ouvidas. Mesmo às vezes eu já ouvi você falar que parecia que o nosso teto de casa era teto de ferro, porque parecia que as nossas orações não estavam sendo ouvidas, né? Mas com a nossa dor, Deus tem ajudado a gente, ajudar tantas pessoas a superar o medo, o luto, que nem você tem a sua amiga de 18 anos que eles nem tocam no assunto, o pai não toca no assunto do filho, porque ainda não rompeu com o luto, está preso no luto. E o que você tem para falar para esse homem que tem 18 anos que não consegue falar o nome do filho e nem ver a foto do filho? Eu sempre gostei de falar sobre as lembranças da minha filha, ver fotos, né? Mesmo você não gostava, né, amor? Até pouco tempo, mas assim, isso traz, gente, lembrança boa. Isso te traz uma energia tão gostosa que vocês têm que experimentar. Não fique preso no luto, porque Deus tem muito mais para escrever na sua vida. Eu percebi que eu rompendo, eu fazendo, mesmo com a dor, Deus foi me curando e foi limpando. Eu não queria ver foto, mas eu pegava para ver aonde Deus ia limpando, e eu percebi que depois, hoje eu sinto alegria, prazer e satisfação, e sou grata por ter vivido esse pequeno período de tempo com a nossa filha. Isso é muito bom e obrigado, amor, porque você venceu isso daí. Eu tô vendo a diferença que você tá na sua vida e você tá passando para outras pessoas a romper com o luto, que é uma situação muito delicada e difícil. E eu digo assim, amor, nós vencemos. Porque você foi a pessoa extremamente importante na minha vida, que Deus colocou você na minha vida e você me apoiou demais, né? E homens, apoiem as suas mulheres, mostrem a sua dor para ela, que isso também vai ajudar a curar a dor dela. E o quadro Ressurgir da Dor ao Propósito volta com você semana que vem. Obrigada, Carol! Oi, gente! Como é que tá aí? Tudo bem?
Olha, hoje eu quero falar com você, mulher. Mulher aí, acho que é acima de 20, de 30, vamos saber agora. Vamos falar sobre menopausa precoce, assunto muito interessante, né, gente? Eu, particularmente, quando ouvi falar sobre menopausa precoce, fiquei preocupada, porque eu com 15 anos já pensou ter menopausa precoce? Tá bom, tudo bem, eu não tenho 15 anos. Mas aí eu falei assim, preciso me informar com o doutor assertivo. Eu tenho certeza que o que ele fala é. Aí, né, lógico, doutor Matsunaga. Bem-vindo, querido. Obrigado, Carol, que responsabilidade estar aqui respondendo essas perguntas. Brincadeiras à parte, vamos sim falar sobre esses assuntos e muitos outros. Menopausa precoce, doutor, a partir de quando é considerada precoce? A partir de uma falência ovariana abaixo dos 40 anos. Então, tecnicamente, a gente classifica dessa forma. A falência ovariana, falando de uma forma mais popular, seria basicamente a diminuição ou cessação da ovulação das mulheres. E assim, abaixo de 40, existem alguns sintomas que a mulher começa a desconfiar que pode ser uma menopausa precoce? Aí depende qual foi a condição que levou a esse quadro da menopausa precoce. A gente tem desde estresse crônico, cirurgias referentes à retirada do ovário e mesmo aquelas que você não faz a retirada do ovário, ou seja, a esterectomia que não seja total, você pode também incorrer nessa condição. Utilização de alguns medicamentos mais agressivos também podem levar a essa condição. Então depende literalmente qual que foi a causa dessa entrada da menopausa, mas sim, muitas vezes a mulher já começa a ter alguns sinais e sintomas, uma disposição muito mais baixa, um quadro de apatia que às vezes pode se configurar inclusive como uma depressão, então tem algumas condições sim. Irritabilidade também, se ele ficar irritada, principalmente com o marido? Irritabilidade sim, tem algumas condições que a gente consegue no consultório avaliar e aí com alguns exames consegue ter uma precisão maior. Marido, vou salvar sua vida agora, hein? Existe alguma possibilidade de interromper se ela identificar precoce? Dependendo da condição, então, por exemplo, estresse crônico, né? Se isso já for avaliado conjuntamente com o médico, psicólogo, terapeuta, a gente consegue, sem dúvida, reverter esse quadro de uma possível falência ovariana para uma condição de não falência. Se é, por exemplo, uma questão cirúrgica, aí, infelizmente, realmente não tem como, mas tem situações que sim, podemos reverter essa condição. No caso ela quiser engravidar? Uma vez que ela entra na menopausa precoce, não é literalmente o fim da possibilidade de gestação, tá? Então, ela depender da condição, pode sim engravidar, porque, de novo, tecnicamente falando, uma reserva mínima de uma ovulação mínima ainda pode incorrer nesse período. Obviamente, de novo, que a possibilidade diminui, mas não isenta. Existe a possibilidade, ela com 30 anos ter uma menopausa precoce, e aí o doutor me mencionou que pode ser através de um estresse, ou seja, se ela está no pico de nervoso, né, de tristeza muito alta, ela pode ocasionar essa menopausa. E ela identificou como que ela, além, né, dos hormônios, do estresse, do nervoso, como que ela pode identificar isso? Ou diminui o ciclo menstrual também? Não? Sim, sem dúvida. Então, pela falência, você tem uma diminuição do ciclo menstrual e aí, entendendo que a menopausa, e não definindo a menopausa precoce, é a cessação da menstruação 1 ano após a última, então isso também é uma forma de detectar, né? Entendendo que se, obviamente, se estiver utilizando alguns medicamentos, anticoncepcional, por exemplo, você não consegue ter esse discernimento, mas sim é possível. E se ela, porventura, ela menstruou muito cedo, né? Porque tem mulheres que 9, 8 anos acontece de menstruar. A menopausa vem mais cedo ou é lenda? Não diria para você que é lenda, mas não tem uma relação direta entre uma coisa com a outra. Então não é necessariamente por ter tido uma menstrual mais precoce que necessariamente terá uma menopausa mais precoce. Não é literalmente uma condição direta.
O excesso de calor, a irritabilidade são um dos sintomas também, doutor? Entendendo que o ciclo menstrual da mulher já favorece que tenha essas variações, o período da menopausa ou aquele período que antecede a menopausa, a perimenopausa, eu estou dizendo das mulheres que entram na menopausa de forma natural, acaba propiciando diversos sinais e sintomas. A questão da sensação de calor, que ele chama tecnicamente fogacho, é uma delas que pode, sem dúvida, aumentar e é uma das formas de ter um sinal de alerta para essa condição. É legal, então, você identificou alguns sinais bem no comecinho, gente, procura um médico, porque às vezes fica protelando, fica ali achando, vai passar e depois demora muito e já não dá mais para salvar tanto, né, doutor? Sim, sem dúvida. A busca de profissionais para que façam uma avaliação e investigação é fundamental nesse processo e estejam atentos a esses sintomas. Olha, gente, quer saber mais, tirar dúvidas sobre hormônios, sobre menopausa precoce, entra nas redes sociais do doutor aqui, que a nossa produção está colocando, o doutor Matsunaga, tira essa e mais dúvidas. E aí depois você marca uma consulta com ele, porque ele é fera. Ele foi um dos protagonistas de mudar o corpo da Carol Nardi. E a produção vai colocar um antes aí. Por favor, produção, uma fotinha do antes da Carol Nardi. É isso aí, gente. Ele é o autor, coautor, um dos que transforma, ele está transformando a Carol Nardi. Daqui até 10 anos vai mudar, né, doutor? Muito antes disso, já mudou. Rebentou. É isso aí, de Elite para Elite, beleza em foco para vocês, falando de menopausa precoce, sempre cuidando de você com carinho. Já voltamos. Oi, gente bonita, bem-vindo. Hoje o quadro Soluções ao seu alcance está diferente, né? A Carol não está apresentando, a Carol está como convidada com essa querida doutora de potência. Doutora Alexandra, muito obrigada, viu, pelo convite, estou lisonjeada. Eu que agradeço, Carol. Depois de uma temporada juntas, enfim, você aqui, nós aqui dividindo o palco, né, Carol? Olha, gente, hoje é especial porque a doutora, ela vai falar sobre rol patrimonial. E é um assunto que me chamou muita atenção, então eu quero participar pessoalmente com ela dessa pauta, porque eu fiquei muito curiosa. E acho que as perguntas que eu tenho para mim vai servir para você também, não é mesmo, doutora? Exatamente. Explica para o pessoal de casa, o que é uma holding patrimonial? Uma holding patrimonial não é algo tão complexo, é uma cautela, é um cuidado. E quando o dono de um bem, ou uma família, pensa numa holding patrimonial, ele está pensando em exatamente evitar conflitos, brigas de família, pagar altos impostos, inclusive pagar altos honorários. Então, a holding patrimonial eu classifico como um cuidado presente para prevenir o futuro de futuros conflitos familiares e terminando em intriga e também economia. Bom, eu vou popularizar. Ela está dizendo que a holding patrimonial evita que você, quando for, seus filhos, a família não acabe aí brigando, se machucando por conta de patrimônio. Mas olha só, o que eu quero dizer para você, eu quero até perguntar para a doutora, um exemplo, né, para nós que temos aí uma, não vou dizer ignorância, né, mas vamos dizer, nesse assunto, nós não conhecemos. Dá um exemplo para que a nossa mente abra mais em relação à holding patrimonial. Eu tenho uma casa, tá? Tenho uma mansão. Como que ela funciona? Se você tem uma mansão, pai, mãe, você tem filhos, então a holding cai exatamente como um presente para você evitar o que eu falei anteriormente. Então a holding, ela traz economia, segurança e, como te falei, é algo que você resolve, que se amanhã você não está aqui entre seus filhos, eles não vão brigar, porque você decidiu em vida como será administrado aquele valor correspondente àquela casa ou mesmo aquele valor em dinheiro que ficou no banco. A holding é a oportunidade que você tem de criar uma empresa, um CNPJ e já definir as cotas para seus herdeiros. Você tem 1 milhão de bens, você já deixa ali estabelecido.
O filho A, você quer deixar para ele simplesmente 30% dos bens por alguma razão, e o filho B você deixa 70% ou vice-versa. É mais ou menos caminha por aí, Carol. Na verdade é bem polêmico, né, para quem escuta. Mas olha, calma. A doutora Alexandra, ela vai trazer uma série para falar sobre a road patrimonial e vai explicar com calma, encalmados, para você entender melhor, é ou não é, doutora? Exatamente, Carol. No próximo programa continuaremos ainda sobre road patrimonial familiar. Aqui no programa Elite tem informações valiosas para você trazer como segurança para sua família. Como Carol está aqui do meu lado, eu só posso dizer obrigada, programa A Elite. Boa ela, né, gente? Até daqui a pouco. Oi, gente bonita! Estamos aqui no quadro Histórias de Elite com a nossa querida apresentadora Lilian Barbeta. Olá, obrigada, Carol. Tudo bem? A nós novamente juntas. Gente, essa mulher tá renovada, né, gente? É outra Lilian. Olha lindona, só. Né? Transformação total. Gente, fala aí, o que vocês estão achando da Lilian? Pô, vamos fazer uma enquete. Vamos fazer uma enquete. A Lilian mudou? Olha, deixa eu falar pra vocês. Hoje nós vamos falar sobre dor. O que aconteceu com você depois de uma dor? Eu aprendi que o dinheiro, ele é papel e que existem pessoas, coisas, situações que são mais valiosas que o dinheiro. Depois de uma dor eu entendi, primeiro, é a minha conexão com meu amigo, que é Jesus. Depois comigo. E depois eu entendi que é a minha família, Lilian. Eu aprendi depois de uma dor que eu não poderia dar mentoria para as pessoas se eu não tinha paciência para dar mentoria na minha casa. Depois de uma dor eu entendi que o dinheiro, ele é só passaporte de uma prosperidade que você começa aqui e na família. E você, Li? Isso mesmo. Eu aprendi ter mais força em Deus, ter mais fé e colocar Ele em primeiro lugar na minha vida. Porque antes eu colocava muito só trabalho e esquecia do nosso Senhor do Universo, que Ele que comanda tudo e Ele nos deixa prosseguir. E assim, como que é isso? Como que você, quando você fala assim, eu aprendi a colocar Deus. E como é que coloca Deus? Como que é isso? Porque Deus é invisível. Invisível. Mas como é que você coloca Comecei a sentir Ele porque somos templos de Deus. E você acha que sentir Deus, as pessoas falam muito de Deus, mas você concorda que quando a pessoa fala que ama Deus e ela não amar o próximo, e quando eu estou dizendo pro próximo, não é o próximo que tem dinheiro, que tem posição, é aquele próximo que você tá na rua e ele, pro cidadão, ele não é nada. Você acha que é o jeito de você demonstrar Deus? Não. O amor ao próximo? Amor ao próximo. É o jeito de É o você? jeito, porque fazemos o bem, fazemos os passos de Jesus, passos do Senhor, né? Independente de religião. Estamos falando de sentir Jesus, sentir a Deus e fazer o que Ele quer que nós façamos por Ele. Que é o quê? Amar o próximo? Amar ao próximo. Ajudar, estender a mão. É muito... E depois de uma dor você identificou? Identifiquei. Porque eu acho que toda dor, ela leva para um propósito, não é? É verdade. Nenhuma dor é à toa. Eu sempre costumo dizer para minha equipe que Deus, Ele nunca deixa você passar por uma dor se Ele não tiver um propósito durante essa dor por alguém. Não é verdade? Olha ali, antigamente, hein? Olha só. Te curou, Oli? Curou. Ele curou tanto, mexeu no meu coração, mexeu na minha estrutura, transformou da forma dele. Olha onde eu estou. Olha como você está, né, amiga? Gente, nosso tempo é muito rápido, mas nos unimos aqui para dizer para você que depois dessa dor, vem o tempo bom. Leia a dor, vê o que ela quer comunicar com você. Pode ter certeza, daqui 5, 6 anos você vai estar falando dessa dor, uma superação. Não, verdade, não chore, Deus está fazendo o melhor para você. Escuta mais da sabedoria, tá? Olha,
Histórias de Elite para você. É sempre um prazer estar do lado dessa mulher aqui que tem um coração imenso, né? E eu quero saber você. Tá nas redes sociais nos assistindo. Escreve aqui. O que aconteceu com você depois de uma dor? Vamos esperar sua enquete, sua participação. Vamos estar aguardando vocês. E a Lília falou que a mais bonita ela traz aqui no programa para contar pessoalmente. Exatamente, por favor. De Elite para Elite, já voltamos. É com vocês. Corpo em forma. Gente, quando eu falo de corpo em forma, já sabe, né? Lindíssima, maravilhosa, educada, né, gente? Representa bem o nome, a Elite. Doutora Thaís, vem! Obrigada, Carol. Sejam todos bem-vindos ao programa Corpo em Forma. E hoje eu estou com um convidado muito especial, de grande relevância, que vamos contar um pouquinho sobre o que é sarcopenia. Seja bem-vindo, doutor. Quero agradecer imensamente por ter aceito esse convite e estar trazendo um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a sua experiência profissional. Apresenta para eles um pouquinho, doutor. Quem que é o doutor Douglas Gomes? Pois é, né? O Dr. Douglas Gomes é um médico formado há 42 anos, né? Que inicialmente se dedicou à pediatria durante um tempo. Eu tive um hospital de pediatria, né? Então o meu primeiro título de especialista foi em pediatria. Mas eu, com 10 anos de formado, no caso em 94, eu decidi buscar novos conhecimentos. Eu estava insatisfeito com a medicina que eu estava vivendo, que eu via no momento, apesar de ser muito bem reconhecido na minha área pediátrica. Aí eu decidi migrar naquela época, para a medicina ortomolecular. Né? Não existia ainda a chamada medicina integrativa, que é o que a gente faz hoje, medicina funcional ou nutrologia. Isso é coisa nova. Então nós começamos a estudar a causa das doenças. Por que as pessoas adoecem? Não só passando remédio. E aí não teve jeito. Dentro de algum tempo eu abandonei o hospital e passei a me dedicar só ao consultório, principalmente na área de emagrecimento, ganho de massa muscular, terapia de reposição hormonal e toda a área de longevidade. Tudo aquilo que leva o ser humano a ter mais vida, mas vida plena, vida saudável, né? Inclusive, o meu primeiro livro é chamado Saúde Abundante. Como viver mais e melhor e chegar a 100, 110, 115 anos. Porque é possível. E conte para nós, doutor, a sarcopenia é normal você perder durante o passar dos anos? Conte um pouquinho para nós como que funciona, o que é a sarcopenia. Sarcopenia, juntamente com a obesidade, é uma epidemia mundial. Principalmente agora que tem muita gente fazendo automedicação com o Mounjaro, com a tirzepatide, né? O Ozempic e tal. Mas a sarcopenia é a perda de massa muscular. Nós temos uma normalidade na massa muscular. Então, sarcos quer dizer carne. Então, sarcopenia é a diminuição da massa muscular. Ela pode ser patológica por uma doença. Você vê que uma pessoa que tem uma doença, passa 2 semanas doente, pode ser uma gripe forte, ela vai perder massa muscular. Ou então um ser humano, quando ele envelhece precocemente pelo estilo de vida dele. Ou bebe muito, ou é obeso, a própria gordura, o corpo inflamado vai destruir a massa muscular. Então, com certeza, a idade ela colabora para isso, mas tem gente culpando demais a idade e dizendo que está perdendo a musculatura só por causa da idade. Não, aí tem outras causas que nós vamos falar aqui, como por exemplo a má alimentação, a insônia, o estresse. O corre-corre do estresse, ele gera venenos dentro do corpo que destrói, principalmente o cortisol, o corticoide, a adrenalina. Isso faz você perder massa muscular. Por isso que quando as pessoas querem ganhar músculo, eu digo, você vai ter que dormir, vai ter que descansar, vai ter que dormir bem. E sem dúvida nenhuma, o sedentarismo, esse aí é o campeão para perder massa muscular, o sedentarismo. Não dormir direito. Acontece muito pelo excesso de trabalho, também acabo não dormindo. E eu tenho muita dificuldade no ganho de massa muscular. Eu faço academia e tenho essa dificuldade grande. Isso significa também? Exatamente. Você trabalha demais. O ser humano, ele tem 24 horas. 8 horas é para dormir. Ou seja, 1/3 da vida é o momento da recuperação. E tem gente que fica no celular até de madrugada, na TV,
ou trabalhando. Você imagina as pessoas que tiram plantão, que tem trabalho à noite, pessoal de hospital, por exemplo, você pode observar, geralmente as pessoas são gordinhas e come meia-noite, come o errado, na hora errada, não dorme na direito. quantidade errada, não dorme direito, porque o sono é fundamental para você ganhar músculo. Fundamental. E o estresse? Esse é um destruidor do ser humano. Destrói o osso, destrói a massa muscular. Agora tem um outro fator que nós ainda não falamos, que é a questão hormonal. Os hormônios, pessoal. Quantas mulheres e homens já estão acima de 30, 35 anos e que hoje, talvez até mais de 50% já estão com desequilíbrio hormonal, com queda hormonal. Por exemplo, a progesterona é um hormônio que a queda dele acontece muito mais cedo, antes da menopausa. Com 35 anos já há uma queda da progesterona, que é o que deixa a mulher zen, calminha, tranquila, não é verdade? E ela não faz um check-up, ela não faz um acompanhamento. E hoje essa área é uma área muito nobre. Primeiro porque existem poucos profissionais que entendem desse assunto. Como equilibrar a pessoa no climatério, naquilo que nós chamamos menopausa, antes da menopausa. Então nós temos que trabalhar a pessoa antes que ela chegue num ponto de queixas, problemas que vão detonar com o casamento dela, com a empresa dela, com a vida financeira, com a vida familiar, com a vida social. Porque esse é o problema. Hoje, a maioria das pessoas que estão se queixando de fadiga crônica, que estão se queixando de dores musculares, fibromialgia, enxaqueca, elas estão com... O problema básico é todo esse. É uma desnutrição completa. Uma desnutrição hormonal, uma desnutrição de minerais, de vitaminas. Por causa do estilo de vida. O super corre-corre do dia a dia. E tem gente que se orgulha disso. Você não deve se orgulhar do estilo de vida que você tem de estar tão corrido. Não. A grande riqueza da vida está justamente em ter tempo, ter saúde. Porque para qualquer sonho que você tenha, não importa qual seja o seu sonho, você vai precisar ter saúde. Pode ser viajar, tirar férias com o marido, com a família, pode ser construir uma empresa, realizar uma obra social, seja qual for. Você vai precisar do seu corpo. E um corpo saudável, Thaís. Sim, com certeza. Pessoal, muito importante esse assunto de hoje. Quero agradecer ao Dr. Douglas por trazer tantas informações. Se deixar, a gente fala o dia todo, né, Sim. doutor? Mas fica por aqui meu agradecimento mais uma vez por estar no programa Corpo em Forma. Gratidão por trazer tantas informações valiosas. Muito obrigado, viu? Ok, Thaís, muito obrigado. E que as pessoas se cuidem antes de estarem sentindo os problemas. Agora é com você, Carol. Pediatra com coração de mãe. Imagina só uma pediatra maravilhosa e o coração dela é de mãe. Doutora Dani, é com você. Oi, Carol. Obrigada. Hoje a gente vai falar de um assunto sério. E isso tem a ver com as feridas emocionais, as nossas feridas da alma. Você sabia que o medo da rejeição é uma das feridas da alma? Tem a ver com muitas experiências, desde os tempos quando você estava na barriga da sua mãe. Mas é um assunto que todo ser humano vai ter que enfrentar. A gente está agradando, não está agradando, a gente abre mão dos nossos limites e dos nossos princípios para sermos aceitos por outras pessoas. E a grande reflexão que eu quero trazer aqui hoje é sobre as mudanças no corpo da mulher durante a gravidez. Principalmente pensando que este bebê, quando nascer, vai ter uma mãe que vai se comportar com ele a partir dessas experiências das mudanças com o próprio corpo, que podem ter sido para a mãe bastante doloridas. Por exemplo, algumas mulheres têm medo que a vida com o marido mude depois que o bebê nascer, que ela não tenha mais vida de casal. No entanto, vai mudar mesmo, vai ter as alterações do corpo, mas ela vai passar a ser só diferente, não pior. Outras mulheres têm medo que o peito vai cair, então às vezes não querem amamentar por causa disso. E eu vou dizer para vocês, todas as alterações que acontecem no corpo da mulher
condição da gravidez. O peito da mulher muda durante toda a gravidez porque ele está se preparando, amadurecendo, desenvolvendo, crescendo em número de células e número de canaizinhos de leite para poder produzir leite depois que esse bebê nascer. Não adianta nada não amamentar, porque o peito vai mudar do mesmo jeito. Aliás, quem não amamenta, o peito cai mais rápido. Presta atenção. Agora, sobre tamanho de busto, de sutiã, tamanho de cintura, tamanho do nosso quadril, tamanho do pé. As articulações sofrem um aumento de líquido, aumentam de tamanho. Quantas mulheres você conhece ou você se já foi mãe? Você lembra? Se você mudou de número de sapato durante a sua gravidez, mudou o número da calça e depois que o bebê nasceu, nunca mais voltou para o tamanho anterior? Foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei um tamanho a mais. No entanto, isso trouxe tantas conquistas, tantos benefícios, porque o meu corpo agora, depois da gravidez, ele não é mais o mesmo de antes e nunca mais vai ser, porque eu também nunca mais vou deixar de ser mãe. Independente se eu tenho meu filho no meu colo hoje ou não tenho mais, eu vou ser mãe para o resto da vida. E isso é uma coisa que o seu corpo vive de forma integral. Então, se isso foi difícil para você, se isso foi dolorido, vamos conversar com isso. Olha para o seu corpo com carinho, agradece, olha para as dores e conta uma nova história, porque isso tudo está sempre disponível para nós. Para mim e para você. Se ame, mulheres que se amam e são mães que amam mais. Um beijo grande, Carol. É com você. O programa Elite acabou no último domingo do mês de maio. Domingo que vem, já estamos em junho. E olha, essa semana faz aquela tarefinha que eu sempre falo. Coloque as metas que você vai alcançar nesse mês de junho. E você vai alcançar sem medo. Não esquece, tá bom? Estamos aqui te esperando. Domingo que vem. Não, sozinho não. Traz alguém com você, conta com o programa Elite, amo vocês e sempre traz o melhor para você e para sua família. Domingo que vem tem mais, olha, você que está me assistindo nas redes sociais, eu te espero também. Tchau!